Vamos à palavra de Deus? Diga para o seu irmão assim, mas fale com vontade, tá? Fala com vontade, abre a boca para falar, né? Diga assim, ó, abandone o passado. Fala de novo assim, abandone o passado, porque Deus tem coisas novas e gloriosas para você. Aleluia. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas boas. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um Deus grande não consegue dar coisas pequenas. Tudo que Deus faz é extraordinário. Por isso que o mundo espiritual, o cristianismo, o evangelho, ele é ilógico, não bate, não fecha as contas, não faz sentido. Então você tem que abandonar o pecado para viver tudo o que Deus tem para você no presente e no futuro. Quem vive preso no passado não vive o presente e nem conquista o futuro. Então Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi. Esqueça o passado. Não vivam no passado. Desde a criação, Deus destinou o homem a governar em parceria com Ele. Deus poderia fazer e pode fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu, é uma decisão de Deus e a gente não pode questionar. Ele decidiu contar com você, com a gente, para governar, para administrar, para liderar, para inspirar, para produzir. Desde a criação, Deus destinou o homem a governar em parceria com Ele. O que isso significa, apóstolo? Isso significa que já temos tudo o que é necessário para liderar, servir e influenciar. Diga comigo, liderar, servir e influenciar. Mais uma vez, liderar, servir e influenciar. Esse é o nosso papel. Deus conta com a gente para isso. Liderar, servir e influenciar. Nós já temos tudo. Agora preste atenção. Contudo, o Senhor não impõe o seu domínio sobre ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Eu gosto muito de falar que, por exemplo, Deus poderia impedir que Eva dialogasse com a serpente. Deus poderia impedir que Eva e Adão comessem do fruto proibido. Mas Deus não proibiu, porque Deus não obriga ninguém a nada. Por isso que eu digo, nós lideramos pessoas livres. Nós lideramos pessoas livres. Nós buscamos inspirar, orientar, incentivar, mas não obrigamos ninguém a nada. Porque nem Deus impõe seu domínio sobre ninguém. Ele nos fez mordomos e não proprietários, com a incumbência de cuidar da terra e de refletir a sua vontade. A liberdade concedida a Deus, de Deus para nós, ela é real, mas ela não é total. Preste atenção. Deus não impõe a sua soberania, Deus não impõe o seu domínio a ninguém. Preste atenção. Deus nos criou mordomos, ou seja, não somos dono de nada, Ele é dono de tudo. Nós somos administradores. Nós estamos administrando, cuidando, inspirando, governando os nossos filhos, a nossa empresa, os nossos negócios, as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso tempo, mas nós não somos dono de nada. É importante entender isso. Agora, ouça isso. Deus não impõe, Ele nos fez mordomos, mas a liberdade concedida, ela é real, mas ela não é total, ela é relativa, pois fomos criados para depender de Deus. Fomos criados para depender de Deus. A verdadeira, ouça isso aqui, a verdadeira autoridade se revela quando reconhecemos o governo dele, de Deus, sobre nossas escolhas. Quando você depende de Deus, quando você deixa Deus governar, você ganha autoridade. Muitos querem governar sem autoridade.
porque não dependem de Deus. Eles vivem no seu achismo, querem fazer na força do braço, na obrigação. Você tem que fazer porque eu sou o pai, sou eu que mando aqui, sou eu que sou o pastor, sou eu que sou o líder. Não, dependa de Deus, deixa o Espírito Santo soprar o seu nome, comece a exalar o bom perfume de Cristo, que as pessoas irão se submeter não a você, mas o Espírito Santo que habita em você. É importante nós entendermos isso. Muitos homens dizem assim: olha, mulher, o pastor disse lá na igreja, está escrito na Bíblia, que eu sou o cabeça da mulher. É verdade. Se Cristo for o seu cabeça, se você for governado pelo Espírito Santo, mas se você for governado pelas drogas, se você for governado pelos seus sentimentos, se você for governado pelas suas emoções, se você for governado pelo seu sistema nervoso, se você for governado pela economia, pelo dinheiro, pelas circunstâncias, ela não pode. Você não pode ser o cabeça dela, porque você vai fazer besteira. Mas quando Cristo é o nosso cabeça, aí tudo que nós vamos fazer é sobre o comando de Cristo. E Cristo não fere ninguém, Cristo não machuca ninguém, Cristo não deprime ninguém, Cristo não coloca ninguém para baixo. Você não vai ver nenhum versículo na Bíblia pessimista colocando as pessoas para baixo. Você vai ver assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Não viva no passado, porque eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Você é minha propriedade exclusiva, você é a menina dos meus olhos, você é povo meu, você é exclusivo, você é minha morada. Você vai ver versículos, palavras de Deus colocando o homem para cima, empoderando e não subjugando. Então, quando o homem, quando o patrão, quando o chefe, quando a esposa, quando o filho, quando o amigo é governado, depende do Espírito Santo, ele vai conseguir inspirar, ele vai conseguir liderar, ele vai conseguir governar de uma forma natural e saudável. Vocês estão me entendendo? Diga amém. A autonomia relativa significa que o homem foi chamado a governar, mas sempre conectado à fonte do governo divino. É como um galho ligado à videira. Enquanto permanece unido, recebe a seiva, vida e fruto. Porém, ao se desprender da videira, ainda mantém a forma de galho, mas mas perde a sua vitalidade. Assim também é a humanidade. Quanto mais você se apoia na dependência de Deus, mais bênção e poder recebe. Quanto mais se afasta, mais enfrenta a esterilidade espiritual e as consequências de sua própria limitação. A Bíblia diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais de Deus você tiver, mais poder Ele vai te conceder, mais autoridade Ele vai te dar, mais portas Ele vai abrir para você. Até onde não tem caminho, Ele vai abrir caminho. Ainda que você tenha que passar por cima das águas, ou então Ele vai abrir o mar, mas você vai chegar do outro lado. Mas você tem que se aproximar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Quando você se enche de Deus, e para se encher de Deus não é um passo de mágica. Você não precisa ser um teólogo. Você só precisa se chegar a Ele através da oração, através da leitura da Bíblia, através de um jejum, através das programações da igreja, através da célula, através dos cursos que nós disponibilizamos. Você vai entendendo, você vai conhecendo, você vai buscando mais conhecimento, você vai abandonando o pecado, o Espírito Santo vai revelando coisas novas ao seu coração, e você está dando um passo na direção de Deus, e Deus vai dar um passo na sua direção. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Simples de entender, sim ou não? Agora preste atenção. Nós precisamos ir agora ao livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Por quê? Porque os israelitas haviam atingido o ponto no qual estavam prestes a chegar ao seu destino,
a terra prometida. Estavam quase atravessando o rio Jordão para entrar na terra prometida. Antes de fazer isso, porém, Deus lhe deu instruções acerca de como exercer o domínio sobre o que lhes tinha dado e como enfrentar os inimigos à frente. O primeiro princípio para que sejamos impulsionados a uma vida de movimento está logo no primeiro versículo de Josué capítulo 1. Vamos ler? Josué capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Preste atenção antes de lermos. Deus prometeu aos israelitas que eles entrariam em uma terra que emana leite e mel. Eles iriam colher o que eles nunca tinham plantado. Olha como Deus faz. O povo está sendo escravizado no Egito, entenda isso, por 400 anos. Só que eles clamam a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra desse sofrimento, nos liberta dessa escravidão. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus usa um homem chamado Moisés para tirar esse povo do Egito. Preste atenção. Deus diz assim: Moisés, eu vou dar ao meu povo uma terra que emana leite e mel. Ou seja, eu tenho um controle de tudo, parafraseando. E eu vou fazer com que vocês saiam do Egito e cheguem na terra que eu vou prometer, que eu estou prometendo a vocês, na época da colheita. O povo que está lá, eles vão arar a terra, eles vão semear, eles vão regar, e quando estiver no ponto da colheita, vocês entram e vocês colherão o que vocês nunca plantaram. Essa promessa de Deus é para nós também. A Bíblia diz, ouça isso, que Deus tira do ímpio, da pessoa que maquina o mal. O ímpio é o que maquina o mal, é o que vive na prática da impiedade. É a pessoa que não tem piedade de ninguém. Você já viu alguém falar assim: ó, fulano é uma pessoa piedosa? O contrário da pessoa piedosa é a pessoa ímpia, a pessoa má. A Bíblia diz, a Bíblia, não sou eu, que Deus tira dessa pessoa ímpia para colocar nas mãos do justo. E eu disse aqui na hora da ceia, essa é uma reunião de pessoas que já foram justificadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a proposta do Evangelho é tirar das mãos dos ímpios para colocar em nossas mãos. Por isso que você não pode viver na prática da impiedade. Você não pode ficar tentando subjugar as pessoas, falar mal das pessoas, puxar o tapete das pessoas, atropelar as pessoas para chegar no seu destino. Não. Você não precisa falar mal de ninguém para você conquistar o que é seu. Você só precisa se aproximar de Deus, que aí Ele vai empoderar você. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção. O povo agora, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Preste atenção. Quem que tirou o povo do Egito? Moisés, dirigido pelo Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes, mas Moisés, no meio dessa caminhada, pisou na bola, pisou no tomate, falhou com Deus, não seguiu a risca, não obedeceu. E portanto Moisés, ele não entrou na terra prometida. Eu disse para vocês que eu já fui a Israel 4 vezes, vou a 5ª e vou a 6ª ano que vem, permitindo Deus. Mas Moisés, mesmo sendo o cara de Deus, tendo tirado o povo lá do Egito, enfrentado o faraó, ele nunca pisou na terra santa. Ele nunca pisou na terra prometida. Mas eu e você, nós podemos pisar lá. Olha aqui. Agora Moisés morre. Moisés morre. E Josué era auxiliar de Moisés. É lógico. Ele olhava para o seu discipulador, para o seu líder. O líder dava um passo, ele dava um passo. O líder fazia, ele fazia. O líder dava o comando, ele realizava. Agora ele perdeu o seu líder. Só que tem 3 milhões de pessoas seguindo ele. Tem 3 milhões de pessoas que precisam entrar na terra prometida, estão no deserto. Deus prometeu. Eu entendo que Josué está meio perdido. Josué ainda está com saudade de Moisés. Josué ainda está enlutado.
Josué ainda está dizendo assim: poxa vida, cadê meu líder? Ele não podia morrer, porque logo ele, e não sei o que, e agora o que eu faço? Aí Deus chega para Josué e diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Ele é servo, ele é de Deus, mas ele morreu. Era um grande líder, era um profeta, um grande profeta, mas agora ele está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Em outras palavras, o Senhor Deus está dizendo para Josué: Josué, tudo bem, querido, ele era um grande profeta, ele era um grande líder, ele era o seu discipulador, foi ele que cuidou de você nos seus primeiros passos na caminhada cristã. Só que ele morreu, ele não está mais aqui, e a vida continua. Deus entende, Deus deixou ele chorar o luto, Deus entendeu ele, mas Deus disse: a vida continua, a minha promessa permanece de pé. Quem sabe a pessoa que te ganhou para Jesus, a pessoa que cuidou de você, quem sabe o seu pai, a sua mãe que te gerou, em determinado momento da vida te abandonou, sumiu do mapa, te deixou, a vida segue, você continua sendo eternamente grato a essa pessoa, mas continue em direção à terra prometida, porque as promessas de Deus para a sua vida permanecem de pé. Moisés morreu, mas a terra prometida não. Moisés não existe mais, mas as promessas de Deus para você, elas permanecem de pé. Então eu quero dar aqui alguns princípios para vivermos o poder extraordinário de Deus em nossa vida e ministério. Nós precisamos ver esse poder, gente. A gente serve a um Deus que é o Todo-Poderoso. Ele quer governar com a gente. Ele nos fez mordomo de tudo que Ele criou. Esse poder precisa ser manifestado. Não dá para vivermos na mediocridade a vida inteira, não. O que eu preciso fazer para manifestar esse poder extraordinário de Deus que há em mim? Está em nós. Esse poder extraordinário está dentro de você. Então preste atenção, o poder é a potência que está nesse sistema de som. A potência existe, mas eu posso nunca usar essa potência, esse poder. Consegue entender? Consegue entender? Eu vou usando a potência desse som na medida que eu vou abrindo o volume, eu vou dando vazão para essa potência. Aí você vai sentindo a potência do som. O poder de Deus em nós é a mesma coisa, está dentro de nós. À medida que eu me aproximo de Deus, é como se fosse abrindo o volume do som. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Ele faz assim, ó, abre mais um pouquinho. Aí eu conquisto mais autoridade. Eu dou mais um passo, Ele abre mais um pouquinho, mais poder exala. Aleluia. Ninguém entende nada. Você diz: mas eu conheço Isaac, eu conheço Fábio, eu sei onde ele nasceu. Foi assim que falaram com Jesus, os vizinhos da família de Jesus. Mas ele não é o irmão de Maria, não é o filho de Maria. O irmão dele não é Tiago. Não é ele que jogava aqui com as crianças à tarde? Ele não é o filho do carpinteiro? É, mas agora os céus se abriu, aleluia. E o Senhor Deus Pai está abrindo o volume da potência. Então agora Ele pode fazer o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Agora Ele pode ressuscitar Lázaro, porque Ele está cheio do Espírito Santo. Ele não faz nada que o Pai não mande. Ele ora, Ele jejua, Ele se consagra, Ele paga o preço, Ele vai para a sinagoga, Ele vai para a célula, Ele vai para o culto, Ele se submete à autoridade dos céus, e aí vai abrindo potência, até que chega o dia da cruz, e Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E o Pai abre mais poder para Ele suportar a morte da cruz, e Ele vai lá na cruz, e quando pensam que vão matar Ele, Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia, aleluia. Quanto mais você se aproximar, quanto mais você se submeter a Deus, mais poder, aleluia, Ele vai liberar em você e através de você. O que fazer, pastor, para exercer esse poder,
para viver esse poder extraordinário de Deus na nossa vida. Primeira coisa, anote aí, por favor, por gentileza. Primeira coisa que nós precisamos fazer é romper as correntes do passado e avançar para o nosso destino. Ô irmão, você sofreu, ele te machucou, ela te traiu, o gerente falou mal de você, puxaram o seu tapete, quebraram você, mas já passou, irmão. Esquece isso aí, filho. Deus tem coisas maiores para você. A vida não acabou, aleluia. Tem mais clientes para você conquistar, meu irmão. Tem um novo CNPJ, aleluia. Tem negociações para você pagar essa conta. Tem um novo emprego, tem uma nova oportunidade, aleluia. Você, não, todo mundo vai te trair não. Tem pessoas fiéis ainda. Ainda existem os remanescentes de Israel. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, arruma esse cabelo, faz uma maquiagem, coloca uma roupa nova, toma um banho, passa um perfume e vai na direção do seu destino. Deus tem mais para você, querido. Rompa com as correntes do passado, aleluia, aleluia. Rompa com as correntes do passado. Após a morte de Moisés, Josué se encontrava à frente de uma geração que precisava conquistar a terra prometida. Deus não apenas o encoraja, mas o lembra da fidelidade demonstrada a Moisés. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O princípio revelado é que as promessas de Deus não morrem com os homens, elas permanecem vivas e se cumprem através de novos líderes que Deus levanta em cada tempo. Deus está te levantando hoje como líder na sua casa, um líder na sua empresa, um líder por onde você passar. Deus está te levantando como líder nessa geração, nessa igreja. Deus conta com você, Ele quer governar essa geração com você. Esse é o seu tempo. Esqueça o passado e viva tudo o que Deus tem para você. Há poder de Deus extraordinário dentro de você, meu irmão. Aleluia. O avanço do reino de Deus requer que caminhe leve, que nós caminhemos leves, sem bagagens desnecessárias. O passado pode servir como aprendizado, mas nunca como uma prisão. Saia dessa prisão do passado. Seguir em frente exige fé para largar aquilo que já não pertence ao tempo presente, confiando que Deus tem um propósito maior e um destino melhor para cada um de nós. Então, primeiro, você tem que romper as correntes do passado e avançar para o seu destino. Segundo, o que eu preciso fazer para viver esse poder extraordinário de Deus? Segundo, assuma a sua identidade e viva a plenitude da promessa. Assuma a sua identidade e viva a plenitude da promessa de Deus. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. A minha mãe, no dia da minha posse aqui em Bragança, tem isso gravado, foi muito engraçado. Eu dei a oportunidade para ela, como eu dei segunda-feira. Eu disse: meus irmãos, eu estou muito feliz que Deus trouxe meu filho para essa igreja. Mas eu quero pedir uma coisa para os irmãos: entendam meu filho, porque ele é assim mesmo. Hã? Tenha paciência com ele, porque ele é assim mesmo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha paciência com você. Foi Deus que te fez assim. Não se compare com ninguém, porque você já é alguém. Pastor, mas ele está prosperando, chegou depois de mim, abriu a empresa, foi contratado ontem, eu estou aqui 1 ano. Não se compare com ninguém, porque você é alguém. Cada um tem a sua história e cada um tem o seu tempo. Aleluia. Permaneça na presença de Jeová, permaneça em oração, permaneça sendo um homem, uma mulher de excelência, sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus vai abrindo lá a potência. E quando você pensar que perdeu o tempo, Deus abre tanto a potência que as pessoas vão dizer: o que aconteceu? Ganhou na loteria? Ai, porque casou com o filho do pastor, com a filha do pastor. O que é isso? Por que mais uma viagem de graça? Deus está abrindo a potência. Entendeu o mistério? Deus tem um volume, ó. Hoje é digital, né?
é a tela, como que fala? Touch screen, é isso? A touch screen. Deus está lá na telinha, ó, volume, volume. Hoje tem uma tecnologia mais avançada. Deus está lá com um iPad. Ele nem chega na mesa da potência. Ele fica lá no seu trono. Isaac, um pouco mais de potência. Fábio, um pouco mais de potência. Jocelino, um pouco mais de potência. Aleluia. Leandro, mais potência, mais contratos. Aleluia. Xerecanta labás. Aleluia. Ei, João, mais potência. Aí você vem aqui e conta o testemunho. Você celebra, a igreja glorifica. Aleluia. E o nome dele é exaltado. Mas você precisa buscar mais de Deus. Assuma a sua real identidade. Josué capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meu servo Moisés está morto, disse o Senhor. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha aqui, o Josué, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Josué, Moisés morreu, mas a promessa permanece viva. O que eu falei, eu não volto atrás. A terra é de vocês. A terra é de vocês. Seu território, Josué, se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Então, Moisés, Josué, não fique se comparando a Moisés. Deus, mas Moisés enfrentou o faraó. Mas Moisés, ele falava assim. Não importa. Não importa, Josué. Não é a pessoa, não é o jeito, não é o dom, não é o talento. É o meu poder que eu vou liberando. E o mesmo poder que eu liberei sobre Moisés, eu vou liberar sobre você. Vai lá, é contigo. Deus disse a Josué que já havia delimitado o que deveria fazer. O Senhor já tinha demarcado a herança de Josué. Disse ao líder que a região, desde o deserto até o mar Mediterrâneo, a oeste, seria o território deles e dos israelitas. Essa era a terra deles. Esse era o domínio deles. Deus o estava lhes dando. E essa promessa também é para nós. O que se aplicava a Josué e aos israelitas no passado, também é verdade para hoje. Deus já nos deu tudo o que estamos destinados a ter. O Senhor já determinou todos os lugares e o que devemos percorrer. Agora você precisa consultar os céus. Já foi liberado, está no mundo espiritual. Agora você precisa ser espiritual e usar as armas espirituais para acessar e viver tudo o que Deus tem para você. Fala para o seu irmão assim, vem para a sala de oração. Fala para o outro assim, jejua, pelo menos uma vez na semana. Fala para o outro assim, lê a Bíblia. Fala para o outro assim, se submeta à liderança da igreja. Nós lideramos pessoas livres, e porque você é livre, você tem que se submeter. Ninguém vai mandar em você. O seu crescimento depende de você, não depende da liderança da igreja. O seu sucesso depende de você, não depende do seu patrão. Não depende dos seus pais. É você se submeter à liderança. E Deus vai realizando em você e através de você. Entenderam, gente? Vamos continuar aqui. Deus já nos deu tudo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar, Deus já te abençoou. Declare isso no mundo espiritual. Diga: eu não serei abençoado, eu já sou abençoado. Diga: Deus não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Muda tudo, meu irmão, muda tudo. Muda ou não muda, Robson? Muda tudo. Uma coisa é você chegar num lugar se sentindo nada, esperando de alguém para ser ou para ter. Outra coisa é quando você chega já sabendo que você tem e que você é. Você já chega de cabeça erguida.
Você já chega falando com autoridade. Entendeu? Então preste atenção, Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. O texto diz mais: com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você diz, pastor, mas Deus já me abençoou, e por que minha vida está assim? Porque as bênçãos estão na região celeste. Você tem que sair da terra. E como que a gente sai da terra? Quando a gente dobra o joelho. Como que a gente sai da terra? Quando a gente se humilha. Como que a gente sai da terra? Quando a gente se arrepende dos pecados. Quando a gente sai da terra? Quando a gente libera perdão. Quando a gente perdoa. Quando a gente decide andar mais uma milha. Quando a gente decide ter um coração igual ao de Jesus, manso e humilde. Você está entendendo? Então preste atenção. Nós precisamos acessar as regiões espirituais para pegarmos a nossa bênção. É como um pé, por exemplo, aqui, vou usar um exemplo de jaca. Quem gosta de jaca aí? Levanta a mão. Tem alguns nordestinos aí. Jaca é maravilhoso, né? Aquela jaca mole. Quem tem pé de jaca aí na chácara ou no sítio? Ninguém tem, só gosta. Ô Jeová. Jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba? Uau. Quem tem pé de jabuticaba aí? Quando der jabuticaba, traz para mim. Eu amo jabuticaba. A ideia era essa, descobrir a quantidade de pé de jabuticaba que tem na igreja. Mas preste atenção. Você gosta da jaca. A jaca está lá em cima. O pé de jaca é alto, né? A jaca está lá. Está no seu terreno. Foi você que plantou o pé de jaca. Foi você que regou. É você que paga o IPTU daquele terreno para ter aquele pé de jaca. Mas se você não subir, não sair da terra, não subir no pé de jaca, não sei se é com a escada, não sei o que você vai fazer, se tem algum tipo de rede que você vai lá e corta lá com negócio e a jaca cai dentro da rede, eu não sei como você vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa para ter acesso à jaca. Quem está me entendendo diz amém. A bênção é a mesma coisa, gente. Está no mundo espiritual. Só que você está querendo conquistar suas bênçãos com seus argumentos vazios. É porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu dizimei. Para, sai disso aí. Você está na terra. Você está no natural, você está no argumento que todo mundo usa. Não, mas porque eu faço, então eu tenho que receber. Argumento do espiritismo, com todo o respeito que eu tenho aos espíritas. Eu faço para ter. Não é isso, não. A gente não faz para ter, a gente só faz porque já tem. Aleluia. A gente só faz porque nós já somos abençoados. Deus já nos deu tudo aquilo que Ele nos destinou para nós. Essas coisas estão nos domínios celestiais. Deus tem uma herança, um destino para nós também. Mas um dos motivos de muitas pessoas ainda não estarem vivenciando é que seus pés não marcham em sintonia com a fé. Tem gente que diz que tem fé, até diz, pastor, o senhor falou lá, me arrepiou todo, ó. Mas a fé não tem a ver com sentimento. A fé tem a ver com os pés, tem a ver com movimento. Deus falou que se eu orar, eu vou receber, então eu vou orar. Deus falou, preste atenção, que se eu for fiel, Ele vai me honrar, então eu vou ser fiel. Movimento. Deus falou que eu vou entrar na terra prometida, que emana leite e mel. Eu vou andar nem que seja 40 anos no deserto, mas se Deus falou, a terra é nossa. Deus prometeu que eu teria um casamento abençoado e feliz, e parece que o meu casamento é mais o inferno do que os céus. Mas se Deus falou, eu vou continuar trabalhando, jejuando e orando e dando o meu melhor, porque eu viverei o melhor de Deus no meu casamento. É promessa de Deus. Família não é de Deus? Então vou viver tudo que Deus tem para mim. Não entrega os pontos não, irmão. Eu falava com alguém, não sei se foi ontem ou hoje, se referindo ao filho, disse assim, a pessoa disse assim, pastor, já falei para ele, que se ele continuar nessa vida, bebendo, usando drogas, ele vai ter que procurar o canto dele, sair de casa, porque eu não quero ele assim. Falei, não faça isso não entrega os pontos não. Eu vou te ensinar como você vai fazer. Qual é o nome do seu filho? Aí eu fui no meu WhatsApp,
Eu achei o número dele. Falei: fulano, como que você está, campeão? Não estou te vendo mais nos cultos e nem na reunião HFC, homem de Deus. Tu é cheio do Espírito Santo, tu é profeta, rapaz. Vem para a igreja amanhã, eu espero você. Amém? O mundo espera você, cheio do poder de Deus. Pão, mandei. Eu vou ficar usando as palavras que o diabo quer colocar na minha boca? Você vai sair, você vai se arrepender. Se você for preso, eu não vou te visitar. Meu filho não vai ser preso e nem o seu. Os nossos filhos são homens e mulheres do altar, aleluia. São boca de Deus na terra. Tem mulher que diz: eu já disse para o meu marido, pastor, se ele me trair, eu corto os documentos dela. Não crie essa possibilidade. O seu marido nunca vai te trair. O seu marido é um profeta, é um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Pastor, se a minha mulher me trair, eu não, mas na hora eu mando embora. Não crie esse cenário. A sua mulher é uma bênção, aleluia. Ela é uma mulher fiel. Ela só casou com você porque ela te ama, mesmo você sendo feio, barrigudo, careca e banguelo. Entendeu? Ela te ama, meu irmão. Olha aí. Glória a Deus. Terceiro e último. Olhe para Deus, não para a opinião dos homens. Olhe para e não para a opinião dos homens. Ô irmão, se você ficar olhando para a opinião dos homens, você não sai do seu lugar, velho. Você não levanta da cama. Porque os homens são falhos, assim como eu e você somos também. Nós somos limitados. Tudo bem se alguém aplaudir, se alguém elogiar, beleza. Mas se não elogiar, também tudo bem. Porque o que prevalece na minha e na sua vida são as promessas de Deus, aleluia. É a aprovação dos céus e não da terra. A terra pode te reprovar, mas se os céus te aprovar, está tudo certo, aleluia. Quem está me entendendo diz amém, glória a Deus. Josué capítulo 1, versículos 5 e 7. Ninguém, olha aqui o que Deus diz para Josué. Josué, ninguém conseguirá resistir a você, velho. Irmãos, essa palavra é para você. Tem uma situação aí que nos apresentaram, e eu falei para dois irmãos, eu falei: fique tranquilo, que se a pessoa quer brigar, não vai brigar comigo. Se quer me tirar do sério, não vai me tirar do sério. Porque nada do que possa fazer contra mim vai me arrebentar. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Aleluia. Ninguém pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Só você, se você não quiser. Mas ninguém pode te prejudicar, porque Deus já te abençoou. Se uma porta fecha aqui, Ele abre outra ali. Aleluia. Ele é assim. A porta que Deus abre, a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Se Deus é por nós, então fala assim para o seu irmão: descansa no Senhor. O diabo quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua adoração, ele quer tirar você do foco, ele quer tirar você da cruz, porque a nossa vitória está na cruz, está em Jesus. Não saia da cruz. O diabo está arranjando os dentes aqui, o outro está gritando ali, 1000 está caindo aqui, 10.000 lá, e você permanece na presença do Senhor, aleluia. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, eu não serei atingido. Ei, Satanás, você não sabe, mas eu já sei, meu pai já me avisou. Tem legiões de anjos que ele já deu ordem ao meu respeito. Você não pode me tocar em mim nem nos meus, aleluia. Tudo que Deus conquistou na cruz, Satanás, é direito meu, aleluia. Ô, irmão, autoridade, velho. Deus quer governar com você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Já dizia os corintianos. Seja forte, Josué,
e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramentos aos seus antepassados. Ô Josué, somente seja forte, mas muito corajoso, porque eu tenho coisas grandiosas para você, Josué. Eu tenho coisas grandiosas para você, Isaac, João, Maria, Recamargo, Cleito. Seja forte e corajoso, porque se tem coisas grandes, também vai ter chumbo grosso, aleluia. Mas o meu sangue te protege, aleluia. Permaneça na cruz, seja forte e corajoso na cruz, não saia da cruz. Você tem que dizer para as trevas: daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira, daqui me quer? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou ruim dessas coisas. Tenha o cuidado, Josué, de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer. Preste atenção, as promessas que Deus liberou sobre Moisés permanecem vivas sobre Josué, mas ele só vai acessar se ele se manter na palavra de Deus. Fale comigo assim: Deus tem coisas grandes e poderosas para pessoas que são fortes e muito corajosos. Diga: essa pessoa sou eu. Aleluia, aleluia, aleluia. Josué 1, 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e será bem sucedido. Aí o Deus diz assim: Josué, ouça aqui, olha para mim, Josué. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e, outra vez Deus diz, não se apavore, porque tem hora que o inimigo quer nos amedrontar. Vai morrer, pastor, não vai dar certo, vão me matar, ele vai embora. Ela desistiu, o filho disse que não quer mais, saiu de casa, falaram que vão mandar todo mundo embora. Pastor, o barco está furado, vai afundar. Não se apavore. Deus disse para Josué: Josué, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você. Não se deprime. Uma pessoa depressiva, ela fica o que? Desanimada. Deus está dizendo: diga show a depressão, sai depressão. Fala aí, diga: sai depressão. Eu não vou desanimar, pois o Senhor, o meu Deus, estará comigo. Ele já está comigo por onde eu passar. Deixa eu te falar aqui, eu vou te dar exemplo de um homem que caminhou com Deus e Deus prosperou ele em tudo. Mas em determinado momento da vida dele, o orgulho entrou no coração dele e ele perdeu tudo. O nome desse cara é o rei Uzias. Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 a 5. Lembra que eu falei permanecer conectado em Cristo? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais poder vai exalar de você, mais autoridade. Você vai governar, você vai inspirar, você vai administrar. 2 Crônicas 26, versículo 3 ao 5. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus. E buscou a quem? Durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Olha aqui, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga assim comigo: enquanto eu buscar ao Senhor, Deus vai me fazer prosperar. Infelizmente, alguns versículos à frente, em 2 Crônicas 26, versículo 21, o orgulho entrou no coração do rei. Ele achou que tudo que estava acontecendo no seu reinado era por causa da sua esperteza, da sua sabedoria humana, era a força do seu braço. Ele começou a se vangloriar, achar que não dependia mais de ninguém, achar que não precisava ouvir mais os profetas, os sacerdotes.
A Bíblia diz assim: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor, porque ele deixou de buscar a Deus. Enquanto buscou ao Senhor, ele prosperou. E eu quero terminar dizendo, se coloque de pé por gentileza, não ande, não saia do seu lugar, só se coloque de pé. Eu quero terminar dizendo, a única coisa que garante o sucesso é buscar o jeito de Deus, buscar o próprio Deus. Vamos ler juntos no 3 bem forte? 1, 2, 3. O jeito de Deus não é do seu jeito, não é o jeito do homem, é buscar o próprio. Isaías 55, versículo 9 a 11 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Você tem que entender que os pensamentos de Deus são mais altos do que o seu, mais alto do que o seu. Que a palavra que Deus libera, ela não volta vazia. Se Deus falou e você está fazendo do jeito de Deus, vai acontecer. Fale comigo, se eu fizer do jeito de Deus, vai acontecer.